Brasil, olê, olê, olê! Brasil, olê, olê, olê! Fala, futuro rico mortal! Eu tenho certeza que você está acompanhando a Copa do Mundo aí e vai gostar muito do nosso vídeo de hoje. A gente adora acompanhar os jogos e tá todo mundo só falando sobre isso, mas você já parou para pensar quantos jogadores da nossa seleção ganham? Neymar, Vini Júnior, Richarlison e todos os nossos goleadores. Se você tem curiosidade para saber qual o salário mensal dessas pessoas, se liga aqui nesse vídeo. E é claro que eu não vou falar só sobre os salários desses jogadores, mas sim quanto eles receberiam pro resto de suas vidas se eles investissem um pouquinho dos salários deles todos os meses por algum tempo. Não que eles precisem disso hoje, mas vai ser interessante a gente fazer algumas dessas contas. Então se liga aí nesse vídeo que não deve ser pouca coisa não. Antes de nós começarmos, lembra de deixar o seu like aí e se inscrever no canal para receber conteúdo sobre dinheiro e investimentos todas as semanas. Lembra também de compartilhar com um amigo que gosta da Copa do Mundo, mas que também precisa investir o seu dinheiro. É claro que o objetivo desse vídeo é matar sua curiosidade, mas também tem um caráter educacional. Qualquer pessoa consegue começar a investir hoje, mesmo com pouco dinheiro. Não precisa dessas quantias absurdas que os jogadores recebem mensalmente. As contas de juros compostos e renda passiva que nós faremos aqui hoje, você pode adaptar também à sua realidade. E eu espero que esse vídeo te incentive a começar a investir ainda hoje, mesmo no meio da Copa do Mundo. Nada de ficar deixando pro ano que vem. Primeiramente, deixa eu te explicar os critérios que nós adotamos aqui. O salário de um jogador de futebol, ele não é abertamente divulgado com precisão. Então, cada site fala um pouquinho diferente, mas como nós não queremos ser precisos aqui e sim passar por um conteúdo educacional, nós não teremos problema. Então, nós pesquisamos na internet alguns artigos e encontramos um site que estava ali bem organizadinho e vai facilitar as nossas contas. Vou deixar aqui embaixo na descrição caso você queira conferir o salário desses e de outros jogadores também. Encontrados esses salários mensais aproximados, o que nós vamos fazer aqui? Nós sabemos que a vida profissional de um jogador de futebol não é tão longa quanto de outras profissões. Então vamos considerar que esses jogadores, eles vão separar 5 anos de suas vidas para investir metade do que ganham. É claro que isso é uma abstração completa, vão ter jogadores que vão investir mais, outros menos, vão ter jogadores que vão mudar os seus salários todos os anos, às vezes jogando num time que paga mais, às vezes num time que paga menos. Mas, como eu disse, vou repetir, aqui nós temos somente o caráter educacional. Então, metade do salário sendo investido por 5 anos, mas qual a taxa de juros dos investimentos que nós vamos considerar? Já que todos eles são brasileiros, vamos considerar uma taxa média que nós conseguimos aqui no Brasil de 15% ao ano. Hoje a renda fixa já está pagando até mesmo próximo disso, mas se você tiver uma carteira bem diversificada, com ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior, além de conseguir reduzir o seu risco por conta dessa diversificação, você deve conseguir uma rentabilidade maior ainda do que a esperada na renda fixa. Então, metade do salário, todos os meses sendo investido a uma taxa de juros de 15% ao ano por 5 anos. Vamos ver quanto esses jogadores terão ao final e quanto que esse patrimônio final seria capaz de gerar de renda passiva mensal para eles pro resto de suas vidas. Primeiramente, vamos começar com o nosso paredão, nosso goleirão do Hexa, Alisson, jogador do Liverpool. Espero que ele não precise trabalhar tanto assim nessa Copa, mas nos momentos que precisar, a gente sabe que ele tá bem, que ele vai corresponder. O Alisson recebe hoje, olha, eu não sabia que era tanto assim não, 925 mil euros por mês. Isso dá mais ou menos 5,1 milhões de reais por mês na cotação do euro atual. Você sabia que o nosso goleirão Alisson ganhava tanto assim? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. Sendo assim, metade desse salário mensal daria um aporte de cerca de 2.550 mil reais. Isso a uma taxa de 15% ao mês por 5 anos daria um patrimônio total de cerca de 220 milhões de reais. 220 milhões de reais a uma taxa aí aproximada de 1% ao mês, só pra gente ver quanto seria aproximadamente a renda mensal que esse patrimônio geraria. Seria mais ou menos 2,2 milhões de reais por mês, que já é a própria metade do salário do Alisson. E o Thiago Silva, nosso capitão, quanto será que ele ganha? Tá jogando hoje no Chelsea, já ganhou bastante coisa aí e espero representar bem a nossa seleção no Hexa. Thiago Silva tem um salário mensal hoje de cerca de 569 mil euros por mês. E isso representa mais ou menos 3,1 milhões de reais. Mais uma vez, com os mesmos critérios, se ele investisse metade disso por 5 anos a uma taxa de 15%
ao ano. Isso daria um total de cerca de 133 milhões de reais, com uma renda mensal média de 1,3 milhões de reais para o resto de sua vida. Outro jogador que foi um nome polêmico para essa Copa do Mundo, mas é muito conhecido pela nossa torcida, Dani Alves, o nosso vovô garoto, que tá hoje com 39 anos jogando mais uma Copa do Mundo, e também tô torcendo muito por você, Dani. Dani Alves, que tá próximo de encerrar sua carreira super vitoriosa, por sinal, está hoje jogando no Pumas do México e tá recebendo um salário mensal de aproximadamente 235 mil euros, o que dá, em reais, cerca de 1,3 milhão de reais por mês. Metade desse valor ser investido por 5 anos a uma taxa de 15% ao ano, daria um patrimônio total de cerca de 56 milhões de reais, o que daria uma renda passiva mensal aproximada de 561 milhões de reais. É claro que nós sabemos que com a carreira vitoriosa do Dani Alves e o jeito empresário que ele já tem muito mais do que isso. Não podemos esquecer do Casemiro, nosso volantão, pitbull aí. Casemiro vivendo uma excelente fase, jogando hoje no Manchester United. Ele recebe cerca de 1,6 milhões de euros por mês. Olha esse salário, é um dos maiores da seleção. 1,6 milhões de euros por mês, o que dá mais ou menos 9,3 milhões de reais por mês. Se o Casemiro investir nos próximos 5 anos metade desse salário mensalmente, ele vai acumular um patrimônio de cerca de 401 milhões de reais. 401 milhões de reais, que daria um salário mensal passivo para ele de cerca de 4 milhões de reais por mês. Dá para viver ou não dá com 4 milhões de reais por mês? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Já que nós falamos do Dani Alves, nosso jogador mais experiente dessa Copa, vamos trazer a garotada também. Rodrigo, um dos mais novos aí, junto com o Martinelli, 21 aninhos. Rodrigo recebe hoje, lá no Real Madrid, time que ele tá jogando, 635 mil euros por mês, cerca de 3,5 milhões de reais. Imagina você com 21 aninhos recebendo 3,5 milhões de reais. Dá pra brincar. E por isso que eu acho tão foda esses jogadores, porque manter a cabeça no lugar não deve ser fácil, não. Metade disso, então, daria 1.750.000 reais, que investidos por 5 anos a 15% ao ano, daria aí um patrimônio total de cerca de 151 milhões de reais, com uma renda passiva mensal de cerca de 1,5 milhões. Lembrando que nós estamos falando de 5 aninhos só, então imagina o Rodrigo, que hoje tem 21, ele vai estar com 26. Com 26 anos, a gente está considerando que ele nem vai aumentar o seu salário para conseguir investir muito mais do que isso, e que ele iria parar de jogar com 26 anos. Se ele continuar jogando o tanto que ele tá, é óbvio que a gente espera que o salário dele cresça muito e que ele fique jogando aí e construa uma excelente carreira na seleção. Agora, olha o nome que eu trouxe aqui, o nosso camisa 9, Richarlison, o pombo, que meteu um golaço logo no primeiro gol, que eu tenho certeza que vai entrar pra história. E eu espero que ele consiga se manter bem assim até essa Copa e quem sabe fazer o golzinho aí na final do nosso Hexa. Meteu um golaço logo no primeiro jogo. Não, então. Falou gol. Falei no primeiro jogo, não falei primeiro gol, não. Que meteu um golaço logo no primeiro gol. Richarlison joga hoje no Tottenham e tá ganhando aí cerca de 453 mil euros por mês, que dá cerca de 2,5 milhões de reais por mês. Investindo metade disso por 5 anos, como vocês já entenderam, 107 milhões de reais, 108 milhões de reais, que dá aproximadamente 1 milhão de reais por mês também, que seria a renda passiva aí para a eternidade. Chegando agora no final para encerrar, Vini Júnior, baila Vini, que tá jogando hoje também no Real Madrid, jogando fino da bola. Vini Júnior tá recebendo hoje cerca de 1 milhão de euros por mês. 1 milhão de euros por mês, ele também é bem novinho, hein? 1 milhão de euros por mês, que dá mais ou menos 5,5 milhões de reais por mês. Se ele investir essa grana, metade dessa grana na verdade, por 5 anos, ele teria um patrimônio acumulado de cerca de 237 milhões de reais, o que daria uma renda mensal de cerca de 2,3 milhões de reais. Esse Vini Júnior é abusado, hein? Você gosta do futebol dele? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e qual desses jogadores aqui deve ser o mais importante para nossa seleção aí nos próximos jogos. Sabe o que é mais legal aqui? É que você pode investir desse mesmo jeito para obter essa rentabilidade e um resultado similar ao desses jogadores agora mesmo que tenha pouco dinheiro. Se você não sabe como investir ou quer melhorar seus resultados, talvez seja inseguro se sua carteira está bem montada, eu recomendo
recomendo que você conheça a nossa plataforma de recomendações de investimento, o Simpla Club. Aqui em cima ou mesmo na descrição do vídeo você vai ter acesso ao link para conhecer muito mais sobre a nossa plataforma. É só entrar lá, assistir as aulinhas básicas para aprender a mexer na plataforma e você vai receber os rankings de ações, fundos imobiliários e investimentos do exterior para você montar sua carteira de investimentos completa. Nós temos milhares de membros do Simpla Club recebendo dividendos e obtendo rentabilidades até maiores do que essa, como essas que vocês estão vendo aqui na tela. É só você entrar na nossa plataforma para também começar a multiplicar o seu dinheiro ainda hoje. Como eu disse, antes da Copa acabar, nada de esperar até o ano que vem. Para encerrar o vídeo, me diz aqui nos comentários qual desses jogadores mais te impressionou. O que, cara? Esqueceu de ninguém, não? Não é possível. Quem? Tá machucado, mas vai voltar. Quem? É ele? Menino. É ele? Menino Ney? Menino Ney, não pode esquecer do menino Ney. Eu sei que você tá curioso. Neymar, volta, Neymar. Vem trazer essa Copa pra nós, nosso camisa 10. O Neymar merece essa Copa, hein, galera? Quem não gosta do Neymar, não tem meu respeito não, tá? Ó, seguinte, vamos ver quanto que o Neymar ganha também, porque eu só acho que vai ser um pouquinho mais do que os jogadores que nós mostramos aqui. Vamos dar uma olhadinha no salário do Neymar? O mais legal é que esse vídeo tá sendo gravado na fase de grupos, né? Então, se você tá vendo esse vídeo depois, eu espero que o Neymar tenha realmente se recuperado, porque nesse momento a gente tá um pouco preocupado. Nesse mesmo site que nós olhamos o salário de todos esses jogadores, tá constando um salário mensal do Neymar de cerca de 3,2 milhões de euros, que daria cerca de 18 milhões de reais por mês. Só que tem um porém, como em toda polêmica, tem outros sites que mostram outros valores também. Então nós encontramos na Forbes um valor que é mais do que o dobro do que esse, tá? Mas pra gente seguir o critério, vamos continuar fazendo as contas seguindo esse site e depois a gente vê quanto seria com o valor que a Forbes encontrou. Digamos que o Neymar receba 18 milhões de reais de salário mensal lá no PSG. Investindo metade disso por 5 anos, seria 9 milhões de reais por mês que ele iria investir. E totalizaria no final cerca de 776 milhões de reais. 776 milhões de reais sendo investidos só por 5 anos, galera. Isso aqui daria um salário mensal aí passivo, né? Da renda passiva dos seus investimentos, dinheiro caindo na conta sem depender do trabalho dele. Nós teríamos aqui cerca de 7 a 8 milhões de reais mensais sendo investido só por 5 anos. Perceba que em todas as contas que nós fizemos aqui, nós estamos usando somente 5 anos, mas na realidade é bem provável que esses jogadores, mas também você, vão investir ou vão ter capacidade de investir por um tempo maior do que esse. E quanto mais o tempo vai passando, quanto maior é o prazo, maior o efeito dos juros compostos. Então o que eu quero fazer aqui com o nosso menino Ney? Vamos fazer uma segunda conta com essas mesmas condições, mas aumentando o prazo de 5 anos para 15 anos. Vamos ver quanto que nós vamos chegar de patrimônio final e, claro, quanto desse patrimônio foi realmente dinheiro que o Neymar desembolsou e quanto que foi somente de juros compostos, né? Que é o dinheiro dos investimentos. Sendo assim, então, fazendo essa mesma conta, mas aumentando de 5 para 15 anos, investindo 9 milhões por mês, o Neymar chegaria à bagatela de 5,48 bilhões de reais, bilhões de reais com um B, tá? Bilhões de reais, que daria um salário médio mensal de renda passiva dos investimentos de cerca de 55 milhões de reais por mês pro resto de sua vida, sem precisar trabalhar. Agora, o mais legal de tudo isso, como eu te disse, é que a própria Forbes já considera que ele ganha mais do que o dobro disso. Então, se a gente fosse dobrar essa quantia, ele teria aí, na verdade, cerca de 11 bilhões de reais depois desses 15 anos, que daria cerca de 110 milhões de reais por mês, galera. 110 milhões de reais por mês. Será que dá pra viver, meu filho? Coloca aqui nos comentários. Eu acho que dá. Na verdade mesmo, cara, ele já é bilionário. Ele já deve ter uma grana assim, sabe? É que aqui a gente tá fazendo completas aproximações somente por caráter educacional. É mais uma brincadeira mesmo pra você entender o poder dos juros compostos. Mas olha só, nessa mesma conta, né? Então, que nós fizemos, na conta, vamos fazer a conta básica, né? Que a gente colocou 9 milhões por mês, 15% ao ano, por 15 anos, tá? Encontrou 5,5, vamos aproximar, bilhões de reais. Só que desse valor, perceba que
1,6 bilhão foi dinheiro que ele realmente desembolsou. 3,8, mais de 3,8 bilhões de reais foi só o que ele ganhou de juros desses investimentos. Ou seja, se ele não tivesse investido ou tivesse investido mal, ele teria esse dinheiro aí, cerca de 1,6 bilhão de reais, que foi o que ele realmente desembolsou, sem falar que iria ser corroído pela inflação e tudo mais. Agora, investindo, ele teve quase 4 bilhões de reais a mais. É o dinheiro que você pode estar perdendo por não ter começado a investir até hoje. Obviamente, proporcional ao seu salário, mas a proporção é exatamente a mesma. Se você quiser fazer essas contas para a sua realidade, eu vou deixar aqui embaixo também o link da nossa planilha que eu disponibilizo para os nossos alunos do Eu Investidor. É só você entrar lá e colocar os seus valores para você encontrar resultados como esse. Também pode brincar aí com o salário dos jogadores, para você ir entendendo melhor como funcionam os juros compostos e onde que vem o dinheiro dos seus investimentos. Já deu para entender que investir é fundamental se você quer ter uma vida mais tranquila. E como eu disse, não é só para esses jogadores, é para você também. Investir é muito mais rápido, simples e seguro do que parece. E se você quer começar hoje mesmo, é só entrar no link aqui embaixo do Simpla Club e conhecer a nossa plataforma. Tudo que você precisa sobre investimentos você vai encontrar lá. Além do mais, você tem 7 dias para testar a nossa plataforma. Se você não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro. Entra logo aqui, para de perder tempo e vamos investir junto. E se ainda não segue, segue no nosso Instagram, @Rufino, porque todos os dias tem muito conteúdo de valor gratuito por lá. Me diz aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Lembra de compartilhar com seus amigos que gostam da Copa do Mundo e vão ter curiosidade sobre o salário dos jogadores. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!